Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E a gente sabe que durante a pandemia muitas áreas avançaram aí na tecnologia. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a comunicação interna e também o setor de RH com o André Franco, que é CEO de uma startup que trouxe inovações para esse setor aí de uma maneira mais digital. Vamos falar aí sobre esses avanços na área. Então, André, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Obrigado, Carol. Esse nosso bate-papo, então, vai falar especificamente sobre a comunicação interna e o RH das empresas, né? Então, eu queria que você destacasse e explicasse para o telespectador mesmo qual que é o papel aí dessa comunicação interna, como que ela movimenta, né? O que esse setor faz aí dentro de uma empresa. Tá legal. A área de comunicação interna é comum nas empresas já de maior porte, né, que já tem uma estrutura para ter um time específico para cuidar dessa comunicação com colaboradores. E a ideia principal é que ela sirva tanto de porta-voz como de curador das conversas para garantir de que todo mundo na empresa está na mesma página sobre o que está acontecendo na empresa, quais são os objetivos, qual é o propósito, né? Então ela também é muito ligada ao RH, não só para informar o que a empresa tem feito e que serviços ocorrem, né, que produtos que ela oferece, para que todo mundo saiba, mas também para trabalhar cultura, para trabalhar os projetos internos. Então, por exemplo, né, tudo que o RH vem fazendo de trabalho para conscientizar as pessoas, seja sobre trabalhos, né, de evolução cultural da empresa, quanto até questões, por exemplo, como de saúde, né, garantir que todo mundo está a par de quais são os cuidados que tem que tomar, por exemplo, com Covid, com, né, a volta ao escritório nessas circunstâncias, isso, etc. Nas grandes empresas, você quer garantir de que todas as informações estejam chegando para todos os colaboradores, então, seja sobre cultura, sobre segurança no trabalho, etc., que todos estejam bem comunicados. Normalmente, nas grandes empresas, a comunicação de tempos para cá sempre foi ainda muito voltada no cascateamento, que é a área de comunicação comunica para os líderes, que normalmente têm acesso a e-mail, né, a outros canais de comunicação interna, e eles vão cascateando isso para suas equipes. Muitas vezes são equipes operacionais que não têm acesso a um e-mail ou a um canal digital, então vai se fazendo esse cascateamento, ou que seria, né, o equivalente a um telefone sem fio ali, passando informação até chegar na ponta. O desafio que a gente notou nas empresas é que essa comunicação muitas vezes não é tão eficiente, né? Às vezes nem tudo é cascateado, tem uma falha nesse processo, ou a informação não chega exatamente como devia, ou não é entendida como deveria pelo colaborador na ponta, além do tempo que normalmente isso leva, né? Às vezes tem empresa que, grandes, né? A gente atende empresas, por exemplo, como Carrefour, como Klabin, PepsiCo, então tem um pessoal de fábrica, de loja, essas informações têm que chegar via mural impresso. E isso às vezes leva dias, até você imprimir, enviar o mural. Quando chega lá, a informação já está desatualizada. Chega às vezes 2 semanas depois em algum lugar. Além do que você nem sabe se isso de fato chegou, se as pessoas estão lendo. Então, a comunicação interna é difícil de garantir que ela está acontecendo com eficácia, né? E isso é um papel, muitas vezes, que está na mão do RH, às vezes, dependendo da empresa, isso está na área de comunicação, mas trabalhando em parceria com o RH. E o que a tecnologia tem ajudado, né, empresas como a nossa, é fazer com que isso possa chegar mais facilmente para os funcionários, né? Ter uma comunicação direta à empresa com cada um dos funcionários para garantir de que a informação está chegando, né? Saber quem está lendo aquelas informações, quem está entendendo aquelas informações. A gente faz isso hoje por meio de um aplicativo para o celular, né, que é levinho, que qualquer pessoa pode instalar no celular pessoal. A gente sabe que 98% da força de trabalho tem um smartphone, né, mesmo que mais simples. Então eles podem instalar, podem saber direto por ali o que está acontecendo. E também acessar serviços que são de interesse, de utilidade para o colaborador, né, como acessar a folha de pagamento, acessar o ponto digital, férias, né, até fazer agendamento de férias por ali. Então, realmente, tem se caminhado esse processo de transformação digital que envolve todos os colaboradores, tem sido conseguir levar essa comunicação e serviços da empresa, do RH, para 100% dos colaboradores, sem precisar de um cascateamento, né, de um intermediário.
Então é importante, né, trazer realmente esse colaborador para mais perto, né, seja ele do setor operacional, como você falou, sejam os líderes. Então essa informação chega ao mesmo tempo para todos, como você falou, isso facilita muito a comunicação entre todos os setores da empresa também. E a startup que faz todo esse trabalho cresceu aí de dezembro, agora aí para meados de 2021 nesse ano, cerca de 92%, né? Então, eu queria que você destacasse os pontos que você acredita que do motivo desse crescimento. A gente sabe que a pandemia aí, muitas pessoas estão trabalhando de home office, não estão presencialmente na empresa, o que também pode ser uma dificuldade na questão de comunicação. Então, esse avanço tecnológico, ele veio justamente também alavancado pela questão da pandemia? Sim, até o dado atualizado a gente já cresceu 103% desde dezembro, e com certeza a pandemia tem ajudado bastante a aumentar a necessidade que as empresas enxergam para ter esses canais de comunicação mais diretos, né? Muitas empresas que já tinham funcionários remotos, no sentido de eles trabalham num local físico, mas remoto em relação à matriz, já existia esse desafio de comunicação com eles, no sentido que eu falei. E agora, com a pandemia, mesmo o pessoal de escritório agora está mais distante, né? As pessoas estão trabalhando de casa e a empresa acaba perdendo um pouco aquela capacidade de ter uma comunicação mais efetiva com essas pessoas, sendo que muitas vezes as conversas de corredor, de reuniões presenciais, resolviam algumas das mensagens que eles queriam passar, sabendo que nem todo mundo lê o que chega no e-mail da empresa, né? Um pessoal de escritório que usa o e-mail como ferramenta de trabalho, muitas vezes deixa passar os comunicados corporativos porque considera que aquilo não tem prioridade em relação ao trabalho, deixa para ver depois e acaba não vendo. Então, isso acontecia, mas as empresas resolviam um pouco isso por estar presencialmente no mesmo lugar e a conversa flui. As pessoas acabam sabendo o que está acontecendo, elas estão enxergando o que está acontecendo. Agora, com a pandemia, que essas pessoas, se elas não leem um e-mail, elas acabam não sabendo, né? Você não tem mais aquelas conversas de cafezinho que você tinha no escritório da empresa e que eventualmente se atualizava de um jeito um pouco mais informal. Então, essas ferramentas agora também estão fazendo falta, inclusive para falar com o público que já era mais digitalizado, mas que eventualmente o e-mail não funciona tão bem para isso. Então, é um jeito de você ter um outro canal um pouco mais amigável, né, que as pessoas tendam a acessar, até às vezes quando elas não estão trabalhando, né? A gente fala que é quase como se fosse um Instagram interno da empresa, né? Então, tem um papel mais leve que faz as pessoas acessarem até fora do horário de trabalho para ver o que está acontecendo na empresa em geral, o que um colega está postando que ele fez de interessante na área dele, né? Não é só a empresa quem posta lá dentro, os próprios colaboradores podem compartilhar o que está acontecendo de legal no departamento de cada um e com isso a empresa inteira fica sabendo daquilo pelos próprios funcionários, né? E não, isso muda um pouco esse papel de centralização da comunicação que a área de comunicação interna tinha, né? Ela começa a virar mais uma curadora, né? Ela joga algumas iscas ali, incentiva as pessoas a discutirem alguns temas, mas muito do que acontece na empresa vindo pelos próprios colaboradores, publicando nessa timeline interna que tem na plataforma, né? De novo, com uma pegada similar ao Instagram interno. É uma ferramenta, então, importante não só para esse momento de pandemia, né? Com certeza a busca, como a gente viu aí, aumentou, foi maior, mas até mesmo para depois da pandemia, né? Continuar com esse tipo de ferramenta, com certeza ajuda na qualidade, né? Da comunicação entre todos os setores. E falando especificamente do produto, então, do aplicativo, como ele é modelado, né? Tem aí uma base, aí vocês vão ajustando conforme o perfil da empresa, como que funciona aí na prática a aplicação desse aplicativo para uma empresa que contrata vocês? A gente fala que ele é flexível, então ele está no meio do caminho entre a empresa ter um app que ela desenvolveu para ela, com as necessidades dela, e uma solução de prateleira, tentando pegar o melhor dos dois mundos, né? Normalmente uma solução de prateleira você contrata o software do jeito que ele é e você vai viver com aquilo, porém você paga um valor baixo porque eles conseguiram dividir aquele custo entre vários clientes que vão usar a mesma plataforma. Na plataforma tailor-made, né, ou feita sob medida, é aquela que a empresa vai e fala, eu quero que desenvolva, contrata uma empresa de software para desenvolver do jeitinho que eles querem. Só que isso é muito custoso, porque eles têm que pagar aquela conta sozinho, e ainda tem um custo de manutenção alto. O que a gente fez com o Dialog
é esse meio do caminho. A gente fez uma plataforma de prateleira que tem ali 95% do que a maioria das empresas vai precisar para comunicação, e eventualmente se a empresa quer ter a própria marca, o app, né, o app com a própria marca, com as próprias cores, quer mudar algumas regras de quais são os perfis das pessoas que ele tem lá dentro para poder segmentar conteúdos para aqueles perfis, e algumas outras regrinhas, né, até gamificação, eles podem mudar o critério de pontuação dessa gamificação. Tudo isso a gente dá de liberdade para o cliente poder mudar. Algumas das customizações eles têm via painel, outras a gente pode fazer para eles sob medida. Então eles podem ter um app para chamar de deles, com a marca deles, com algumas regras de negócio do próprio cliente, mas sem ter que pagar por uma plataforma feita do zero, né? Então fica viável financeiramente e ao mesmo tempo customizada para que seja uma plataforma com as características que o cliente precisa para o negócio dele. E a gente sabe aí, falando aí dos benefícios, é benéfico não só para quem vai fazer a comunicação interna, mas para quem vai receber também esses avisos, os próprios funcionários que podem fazer essa colaboração. E o RH, né? A gente sabe, como você falou aí, a questão do ponto digital, ou seja, a folha de pagamento, né? Isso também facilita em passar esse tipo de informação. O RH aí, a gente sabe que trabalha com muita papelada, às vezes são muitos funcionários, então entregar aquele olerite impresso, né? Às vezes é uma dificuldade, principalmente esse pessoal que também está trabalhando remotamente, então fazer essa entrega aí fica um pouco mais difícil. Então esse aplicativo ele ajuda também, não só na questão da comunicação interna, como a gente já tocou bastante, mas nesses serviços, né, do RH. Quais são os benefícios aí que a empresa disponibiliza nesse setor de RH, principalmente falando agora desse aplicativo? Estrategicamente para o RH, isso pode ajudar desde você a reduzir rotatividade de colaboradores, né? Se o teu colaborador está melhor informado, se ele tem acesso mais às informações e enxergar valor na empresa, por não estar mais olhando só ali a bolha onde ele vive, né? Mas a empresa como um todo. E, por exemplo, ele consegue consultar os benefícios de RH por ali. Ele não precisa ir lá no RH para fazer isso, que muitas vezes a pessoa acaba tendo preguiça e não vai, e às vezes acha que não tem um benefício. A gente já viu isso, casos práticos disso acontecer, né? O colaborador mudar de emprego porque outra empresa oferecia B e C, que a própria empresa dele tinha, mas ele não sabia, porque isso não era claramente comunicado. Ele tinha preguiça de ir lá no RH perguntar. Por exemplo, no nosso app tem uma aba ali, benefícios. Ele, em um clique, consegue descobrir todos os benefícios que ele tem. Então, ou seja, estar mais informado, né, sobre tudo que ele tem em relação a RH, sobre o que acontece na empresa, faz essa pessoa ter um senso de pertencimento maior e isso reduz a rotatividade. Então, as empresas reduzem consideravelmente, né, pode passar milhões ali numa grande empresa, o quanto se pode reduzir em custo de rotatividade se você reduzir em 1%, em 2% a tua rotatividade por ter o colaborador mais informado. Operacionalmente, também tem ganhos para o próprio RH, que se você tem uma plataforma que é democrática, né, acessível para todos, que tira as principais dúvidas e dá as principais informações, né, então, se a pessoa quer saber quando que eu posso tirar férias, ou quando que eu recebo meu olerite, qual é o valor que eu vou receber esse mês, se ele pode consultar tudo isso via plataforma, ele não precisa ir lá no RH. Então, o RH precisa de menos gente para atender essa demanda, né? Você pensando principalmente em quanto maior a empresa, maior esse problema, né? Então, a gente tem clientes ali desde 200 funcionários até 60 mil funcionários. Imagina numa dessa de 60 mil, se 5% do pessoal tem dúvida. Você está com 3 mil pessoas indo no RH todo mês para perguntar alguma coisa, tem que ter um batalhão de pessoas para atender esse pessoal, né? Se você consegue dar essas informações digitalmente na palma da mão de cada um, a pessoa navega ali e já vê o olerite. A gente está até com chatbot agora para responder essas dúvidas, né? Então é um chat, uma forma que as pessoas estão acostumadas a interagir, como se fosse no WhatsApp, mas tem um robozinho que, se ele entender essas dúvidas que são mais comuns, e ele já está preparado para isso, né? Que é tirar dúvidas sobre pagamento, sobre férias, etc., o robô já responde. E aí você não precisa de um humano e nem que a pessoa precise ficar navegando num sistema complexo para descobrir. Ela pergunta, já tem a resposta. E depois você pode ter um atendente por trás também para já tirar as dúvidas online ali, que também otimiza esse trabalho do RH, né? Um atendente via chat consegue responder muito mais gente do que se ele tiver que ficar atendendo o telefone ou recebendo alguém presencialmente. E falando aí agora para os benefícios para os colaboradores, né? A gente acaba
permeando aí todos os benefícios, você falou aí dessa questão dele tirar uma dúvida, né? Às vezes tem realmente essa questão de não ir lá no RH presencialmente. Mas aí tem um canal também de interatividade, né? Que foi o que você também citou. Essa participação do colaborador também reforça essa questão do pertencimento. Isso ajuda, às vezes, muito a levar alguma sugestão, por exemplo, às vezes não sabe com quem tratar sobre aquele assunto, e aí tem uma sugestão bacana, às vezes alguma crítica, né? Um depoimento. Então, ter esse espaço também é muito importante para essa questão do colaborador, pensando agora nos benefícios para o funcionário. Então, assim, além do funcionário poder consultar lá todos os benefícios que ele tem acesso e todos esses serviços, né, de holerite, de ponto digital, de férias, ele tem lá um canal para reclamações, tem um canal para dar ideias para a empresa. Então, até a gente se preocupou com esses pequenos casos que, por exemplo, a gente viu que tem colaborador que quer dar ideia, mas ele não quer dar ideia para o líder direto dele, porque ele acha que o líder vai roubar a autoria, né, antes de chegar para alguém acima. Então, a gente tem um canal de ideias, que qualquer colaborador pode ir lá e dar uma ideia para a empresa, num dos temas que a empresa colocou lá, que estão abertos para, né, que eles estão interessados em receber ideias, e isso já vai direto para o líder que cuida daquela iniciativa receber. Então, ele não precisa falar para o gestor direto dele daquela ideia. A parte de reclamações também, né? Se a pessoa quer reclamar algo com RH ou quer reclamar algo com TI, até direto para algum departamento, ele pode fazer isso direto pela plataforma também de um jeito simples, da onde ele estiver. Ele não precisa bater na porta do RH para fazer isso. Então, uma coisa que a gente vê, o colaborador se sente muito mais ouvido, né, e muito mais informado com um canal desse. Vira um canal de duas mãos em vez de um canal de como a comunicação normalmente era feita top-down, que a gente diz, né? A empresa comunica, seja cascateando ou não, e o colaborador ouve. Se ele quiser falar alguma coisa, ele vai lá na RH. Agora não mais, né? Ele pode falar por ali e essa informação pode ir direto para a área onde ele eventualmente tem alguma reclamação. Se ele quiser reclamar com o RH, também pode por ali, sem ter que ir presencialmente. Então, com isso, vira uma troca maior, né? O colaborador se sente mais ouvido, se sente mais parte da empresa. Então, não só você consegue resolver alguns problemas antes que eles fiquem maiores, dando essa voz para o colaborador, quanto se aumenta a chance de reter o colaborador por conta disso, né? Por ele estar, de fato, se sentindo mais informado, mais ouvido e tendo, eventualmente, seus problemas resolvidos mais rápidos, né? Seja uma dúvida, seja uma reclamação. E vocês oferecem aí também outros canais, né, para esse tipo de comunicação interna. Não só a questão do aplicativo, né, mas eu queria que você falasse aí dos outros formatos e se a empresa tem essa questão de poder escolher qual que é o melhor formato para ela, né, ter essa conversa para saber como cada formato vai funcionar especificamente para cada empresa. Sim, a gente tem hoje 4 canais principais de comunicação. E a gente tem o aplicativo para celular, que é o principal, que chega em todo mundo, chega inclusive no celular pessoal. A gente tem uma versão para desktop, que é uma intranet. Então, ali, digamos, pessoal mais de escritório, ou mesmo os funcionários operacionais que não queiram acessar do seu celular pessoal, eles podem acessar de um totem na localidade onde eles estão e ter acesso aos mesmos serviços e informações. A gente tem TV corporativa, então também é um canal de distribuição de informação, esse é menos interativo, né, mas pode estar espalhado em diferentes pontos para garantir de que as pessoas vejam as mensagens, né, seria o equivalente a um mural digital. E tudo isso atualizado de um ponto central, né, você não precisa ficar atualizando cada TV manualmente. E a gente tem agora, que a gente está lançando, também via e-mail, então seria um sistema disparador de e-mails, onde a empresa também pode ali fazer aquela configuração toda que eles precisam de visual ou de qual é o público que deve receber cada comunicado, e depois ver as estatísticas disso também. E consolidado, tem um painel único de administração de todos esses canais e que traz uma série de métricas, né? Isso também tem sido um ponto forte percebido pelas áreas de RH e de comunicação, que é não só ter formas mais democráticas, né, de comunicar e mais interativas de comunicar com todo mundo, mas garantir que você consegue enxergar de volta o quanto isso está funcionando, quanto que as pessoas estão interagindo, quanto que as pessoas sabem, né, sobre um conteúdo. Então, por exemplo, dá para medir não só alcance da informação, né, quem viu o quê e aonde, mas essas pessoas estão entendendo, por exemplo, o princípio do que está sendo comunicado, né? Então, se a empresa está comunicando, por exemplo, sobre
cuidados com a saúde, ou se ela está comunicando sobre mudanças por conta de um M&A que teve, né? Uma junção entre empresas, qualquer mudança maior, não basta às vezes comunicar. Você precisa ver se as pessoas estão entendendo, porque às vezes o assunto é complexo. Então, a empresa pode fazer uma série de comunicados por meio desses canais e pelo painel que a gente tem administrativo, ele traz métricas, por exemplo, de quizzes. Então, a empresa pode fazer quizzes ou pesquisas de opinião, né, que aí vai ter pergunta e resposta. E o colaborador, quando responde, a gente vai gerando dados e métricas dizendo, olha, estas perguntas aqui, tem muita gente errando na localidade tal. Então, é um sinal de que, por mais que elas tenham recebido a informação, não está claro para elas, elas não estão entendendo o que está sendo passado. E aí a empresa sabe exatamente onde melhorar a comunicação sobre aquele tema, onde precisa ser reforçado, porque aquilo não foi entendido. Ou, eventualmente, até lá e abrir um canal para as pessoas tirarem dúvidas, né? Então, essa parte de métricas ajuda muito a ter esse pulso de a minha comunicação está funcionando bem, né? O meu trabalho de cultura está funcionando, as pessoas estão entendendo para onde a gente está indo, quais são os nossos valores, baseado nas respostas que elas dão, né? E não só em saber que chegou nessas pessoas. Então, essa parte de métricas integrada dos canais também ajuda a ver a eficácia dessa comunicação e dos trabalhos do RH junto aos colaboradores. E André, e os feedbacks, né? As empresas que contrataram aí, seja o aplicativo ou um dos outros canais, né, para fazer essa comunicação interna e também ajudar no RH, o que vocês têm recebido aí de principal atrativo, né? Seja essa questão da facilidade em constar os benefícios, ou também nessa questão da própria participação do colaborador, o que vocês têm aí recebido referente ao aplicativo de vocês e esses outros canais? Tá. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Mas alguma das coisas que a gente tem ouvido as empresas que não tinham, por exemplo, canais mais democráticos assim de comunicação, que eles têm gostado conseguir ter uma capilaridade maior, né? Chegar em todo mundo diretamente, sem depender desse cascateamento. Então, a empresa, né, quem cuida da comunicação e o RH, tem uma clareza muito maior de se aquela informação está de fato chegando e se as pessoas estão de fato entendendo o que está sendo comunicado, né? Então, tudo isso tem métricas para tudo isso, né? Para alcance, para absorção. As empresas dizem que nas pesquisas que eles fazem internas sobre quanto que o colaborador se sente engajado, quanto que ele se sente a par do que acontece na empresa, esses índices, no geral, têm melhorado bastante. Então, mostra de que os próprios colaboradores têm se sentido mais felizes em estar recebendo mais informação e estar com um canal mais aberto com a empresa. E a gente tem visto até na prática, por exemplo, nenhum cliente nosso desde do terceiro trimestre de 2018, que entrou depois disso, nenhum cliente cancelou a plataforma. Então, ou seja, mostra a própria longevidade, a renovação de uso da plataforma pelos clientes, mostra que de fato tem sido percebido valor, quer dizer, tanto pelos colaboradores quanto pelas próprias diretorias envolvidas no processo. Bacana. André, acho que a gente conseguiu aí permear por todos os aspectos aí dessas inovações na comunicação interna e no RH. Eu deixo esse espaço final aí para você deixar o seu contato, quem queira aí se interessou por esse tipo de aplicativo, às vezes tem uma empresa ou trabalha em alguma empresa e quer dar essa sugestão também muito bacana, fica à disposição aí à vontade. Também, caso a gente ainda não tenha citado algum benefício aí, você também pode falar nesse seu espaço final. Legal. A gente hoje, o nosso foco ainda tem sido as empresas de médio e maior porte, então, normalmente empresas de 200 colaboradores mais. A gente tem conseguido atender bem, a gente está até trabalhando a ferramenta para também começar a depois atender empresas menores, a partir de 50 colaboradores. Então, quem tiver interesse em conversar com a gente tem alguns canais. Pelo próprio site, né, já tem algumas informações, tem um formulário lá para contato, que é o www.dialog, com Gmudo, .ci, C de comunicação interna, né? C de casa e de igreja. E se quiser também mandar um e-mail, tem o contato @dialog.ci, também vai cair na mesma equipe lá e a gente pode eventualmente tirar dúvidas, marcar um papo para apresentar a plataforma.
Perfeito. Mais alguma questão que você queria apresentar da plataforma ou a gente conseguiu aí abranger tudo? Acho que o pessoal deve ter ficado bem interessado mesmo. Legal, eu acho que só um ponto que é interessante, que também é um diferencial, é a questão dela ser gamificada, né? A gente sabe do desafio de, com qualquer plataforma que você lança, como é que você consegue atrair os colaboradores, principalmente se você quer atrair colaboradores num celular pessoal, né? Que você não pode obrigá-los a utilizar. A gente desenhou a plataforma para ela ser muito amigável e fizemos essa gamificação. Então, é um conceito, né, de que todas as interações que o colaborador faz na plataforma, ele ganha pontos. Então, tem um ranking das pessoas melhor pontuadas. Isso, por si só, gera um caráter de uma competiçãozinha saudável ali dentro. E as empresas normalmente podem trabalhar premiações ou reconhecimentos para as pessoas melhor ranqueadas, né, que são as que mais se engajaram com o conteúdo. Né, então, não tem um joguinho lá dentro. Né, é a própria interação com o conteúdo, com os serviços que estão dentro da plataforma, que fazem esses colaboradores ganharem pontos. Isso aumenta muito a adoção e a interação dos colaboradores e a adoção rápida. Né? A gente vê que tem muita empresa que tem dificuldade disso. Lança uma plataforma, por mais bacana que ela seja, a adoção é baixa. No Dialog, como ele tem essa carinha mais amigável, né, que lembra o Instagram, que tem serviços para eles e que é gamificada, ajuda muito a adoção rápida e contínua da plataforma. É só uma característica que é única do Dialog, que tem Bacana. ajudado bastante. André, muito obrigada pela sua participação no Alesp Conecta de hoje, trazendo esse tema aí tão importante, uma inovação, né? A gente sabe como as startups aí têm crescendo com essa questão de inovação e muito importante também trazer essa questão para a comunicação interna e o RH. A gente vê aí poucas inovações nesse setor e a gente viu aí os impactos que são tão importantes aí para os colaboradores, a empresa, todos os setores aí que participam dessa empresa. Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a todos vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!